Olá, sexto ano! Vamos para a nossa primeira aula de ciências com a professora Ariana. E para início de conversa, vamos entender o porquê estudar ciências, qual a importância de se estudar ciências. Resumidamente, a gente pode dizer que estudar ciências é importante porque isso nos ajuda a compreender o mundo e como fazemos parte dele. O conhecimento científico estimula a nossa curiosidade, e ter curiosidade foi fundamental para alcançar o desenvolvimento tecnológico que existe atualmente. E para prosseguir a nossa conversa, vamos falar sobre a observação do céu e o começo da astronomia. A palavra astronomia, ela significa lei das estrelas em grego. E a astronomia ela vai estudar fenômenos físicos que ocorrem fora da Terra e como eles afetam a Terra e se afetam mutuamente. Não confundam astronomia com astrologia. A astronomia é uma ciência, tá? Estudo dos astros. A astrologia vai ser aquela coisa de jogar tarô, jogar búzios. E aí cada um tem seu ponto de vista em cima disso. Mas não é ciências, então não confundam essas duas palavras, tá? Astronomia com astrologia. Nós temos alguns registros da astronomia que datam aí de 3000 a.C. Se a gente pensar, todos os povos que se desenvolveram, eles se desenvolveram observando o céu. Eles tiveram diferentes tipos de calendários para ver a posição dos astros, e assim, variações de clima, e a função primordial desses calendários que o pessoal fazia era para prever os eventos que iam ocorrer com frequência, os eventos também dos quais que dependiam a sobrevivência humana, como a chegada das chuvas, do frio, do calor. As primeiras ideias de constelação, elas surgiram da necessidade do ser humano de memorizar o cenário do céu para acompanhar o movimento das estrelas, para nos orientarmos a nossa caminhada para onde está norte, sul, leste e oeste. Então, quando a gente fala de universo, o universo é constituído por tudo que representa a totalidade de espaço e tempo, todas as formas de matéria e energia, ou seja, quando a gente fala universo, é tudo que existe, tá? De acordo com a teoria mais conhecida e mais aceita no meio científico, que é a teoria do Big Bang, o universo ele surgiu de um único ponto de toda a matéria e energia, e toda a matéria e energia do universo estava condensada. Em um determinado momento, essa matéria não aguentou mais se manter naquele ponto, então se expandiu em uma velocidade absurda, formando tudo aquilo que a gente conhece hoje. O universo que a gente conhece é composto por planetas, estrelas, galáxias e outros corpos e fenômenos celestes como buracos negros, supernovas. E uma coisa que é muito interessante é a distância entre os corpos celestes que elas são tão grandes entre um e outro, que para a gente medir, a gente teve que inventar uma nova unidade de medida, que é o ano-luz. Apesar de todo mundo achar que o ano-luz ele é uma medida de tempo, o ano-luz não é uma medida de tempo, tá? É uma medida de comprimento, de distância. Um ano-luz ele vai ter aproximadamente 10 trilhões de quilômetros. E um ano-luz, a gente pode chamar ele voltando. E um ano-luz a gente pode chamar ele entre a distância que a luz percorre em um ano no vácuo, ou seja, é o tanto que essa luz vai conseguir deslocar no espaço, no vácuo, num período de um ano. Bom, e aí a gente já passa para alguns conceitos de palavras que a gente vai ouvir ao longo da nossa vida estudantil que vai se referir ao universo, tá? Então, o primeiro deles é a galáxia, tá? A galáxia vai ser um grande aglomerado de bilhões, trilhões de estrelas e outros objetos astronômicos. Aí você vai ter cometas, asteroides, meteoros, meteoritos. Eles vão estar unidos por forças gravitacionais. Então, você vai ter um centro de massa gravitacionais segurando todos os outros objetos em volta dele. Para quem não sabe, a gente se localiza na Via Láctea, mais especificamente nessa região onde essa setinha vermelha está apontando.
A gente não está nem perto da beirada, nem perto do centro, e a Via Láctea ela tem aproximadamente 120 mil anos-luz de diâmetro, de um ponto a outro, tá? Nós temos o Sistema Solar, que vai ser um conjunto de corpos celestes de planetas que vão estar unidos por forças gravitacionais e girando em torno de uma massa comum, geralmente de uma ou mais estrelas, tá? E existe milhares de sistema solar dentro de uma única galáxia, tá? Então é como se fosse um conjunto dentro do outro. E o nosso sistema solar ele é composto por 8 planetas, que são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E todos eles vão orbitar o Sol, tá? Orbitar o Sol. Bom, é óbvio que vocês não estão vendo isso em escala correta, tá? Tá fora de escala, tá bom? Nós temos as nebulosas, que também estão no universo, são grandes nuvens de poeira, hidrogênio, hélio e plasma, e são muitas vezes regiões de formações estelares, onde está começando a formar estrelas, começando a formar planetas também. Nós também temos os buracos negros, são objetos celestes com massa muito grande que ocupam espaço muito pequeno. Essa densidade grande vai fazer com que a força gravitacional dele seja extremamente grande. É tão grande que nem a luz consegue escapar, ela é absorvida pelo buraco negro. A gente consegue observar um buraco negro de forma indireta. A gente consegue ver o efeito que ele causa nas regiões próximas, já que ele absorve a luz, né? Observar visualmente não dá. Mas através do campo gravitacional imenso que ele tem, você vai ter distorções de velocidade, distorções de tempo, distorções de luz ali perto e até de energia que vão fazer com que ele seja detectado, tá? Aí nós temos as estrelas, que são grandes esferas de plasma luminosas, elas são bolas de gases gigantes, e a estrela que a gente tem mais próxima da Terra é o Sol, tá? Todas as outras que a gente enxerga no céu, elas estão a milhões de anos-luz, tá? Lembrando que a maior parte das coisas que a gente enxerga é estrela, porque elas têm luz própria, elas emitem radiação luminosa, tá? Outros corpos celestes não fazem isso, tá? E nós temos os planetas, como a gente já falou lá atrás, que eles estão dentro dessa parte do sistema solar, que vão ser corpos celestes que vão orbitar uma estrela ou uma estrela que já está ali remanescente, e eles vão ter massa suficiente para ficarem esféricos, mais redondo. Às vezes não é uma esfera completamente perfeita, mas relativamente esférica. E os planetas, a gente pode dividir eles em gigantes gasosos e planetas rochosos. Os gigantes gasosos que nós vamos ter são esses 4 últimos aí, como vocês estão observando, que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, na ordem que eu falei, tá? Eles vão ser praticamente compostos apenas de gás, pelo menos até onde a gente conseguiu explorar, e eles vão ter um tamanho muito, mas muito maior que os outros 4, que são os rochosos, que é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, tá? Onde a maior parte da constituição dele vai ser rochas. Bom, para vocês terem mais ou menos a ideia de tamanho, está aí visualmente para você enxergar como é que seria a proporção em uma escala um pouco mais do que seria digna do tamanho desses planetas. Então, nós temos os satélites naturais, que vão ser corpos celestes que vão orbitar os planetas. Os satélites naturais não emitem luz própria. Apesar de a gente conseguir enxergar a Lua, nós conseguimos enxergar o reflexo da luz do Sol nela, quando a gente enxerga ela à noite. Não enxergar a luz dela propriamente dita, ela não emite luz, tá? E para finalizar, nós vamos falar de corpos celestes que também podem ter no universo, que são os cometas, que são objetos do sistema solar, que estão presos gravitacionalmente ao Sol. As órbitas deles são elípticas, vai variar em distância,
e também se estão sendo influenciados pela gravidade de outros planetas. E a característica principal dos cometas é a presença dessa cauda aí que vocês estão observando. Essa cauda geralmente vai ser de gás, né? Vindo da evaporação de água que vai estar ali no gelo que está presente nos cometas. Nós temos os asteroides, que são objetos metálicos e rochosos, e vão orbitar o Sol, mas ainda muito pequenos para serem considerados planetas. Alguns deles também são conhecidos como planetas secundários. E eles podem chegar até mais ou menos 1.000 quilômetros de diâmetro. A maior parte dos asteroides vai estar contida em um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Alguns deles podem atravessar a órbita da Terra, já tiveram colisões ao longo aí da formação dos planetas do Sistema Solar. E nós temos também os meteoros, que são popularmente conhecidos como estrelas cadentes, que é quando você tem um meteoroide, uma pedra atravessando a atmosfera terrestre. Ele pode apresentar várias cores, vão depender da velocidade, da posição desse meteoroide, e eles também podem até deixar um rastro de luz, mas isso por causa do atrito dessa rocha com a atmosfera, tá? Principalmente na parte da mesosfera, tá? E por último, os meteoritos, que é o nome dado quando o meteoroide, seja ele grande ou pequeno, ele consegue acertar a superfície terrestre. E isso geralmente ele vai atingir em pedaços menores que o meteoroide original.